Quero, evidentemente, cumprimentar e saudar e dar as boas-vindas aos nossos convidados. E os nossos convidados são, de facto, muito especiais. O Paulo Mendes Pinto, que é o moderador de hoje, habituou-nos também a estar presente numa outra iniciativa que é, e foi e será, o Diálogos Consentidos. Aproveito também para agradecer àqueles que são da organização do Diálogos Consentidos aqui hoje presentes, que também participaram de alguma forma nesta iniciativa, a ajudar a Câmara Municipal, a colaborar com a Câmara Municipal a poder fazer também estes contactos. É isto que faz sentido, é a coerência entre as operações públicas e, portanto, é isso que faz muito sentido. E agradeço ao Paulo, que é um reputado investigador e que nos dá a honra da sua presença e da sua moderação e, portanto, obrigado por essa presença e também pelos escritos que estão aqui neste catálogo que nós mandamos para fazer. Depois verá, mas recolhemos aqui contributos muito interessantes naquilo que é este catálogo. A Figueira tem o Diabo à Beira. Também ao Zé Manuel Andes, muito obrigado, meu querido amigo da Almojante, muito obrigado. É uma honra ter-te aqui. Muito obrigado por isso. Talvez até possamos, quem sabe, no meio desta discussão, ouvir falar sobre o caos, a ordem, alguma coisa sobre o paganismo, não sei, vamos ver, estou só a abrir aqui o apetite. Ao Sálvio Jau, muito obrigado. O Sálvio Jau é um jovem, mas representa uma parte muito importante da comunidade islâmica em Lisboa e, portanto, nós quisemos também trazê-lo cá para que o pudéssemos ouvir. Eu queria, obviamente, fazer estes agradecimentos. Já falei também da importância desta iniciativa que deu também um bocadinho aso a que depois os serviços diretamente da Câmara Municipal pudessem pensar em outras coisas mais amplas. É isso que faz parte e é próprio. Mas também dar nota de que esta iniciativa enquadra-se, é quase como um prólogo de uma iniciativa âncora que a Câmara Municipal tem, que é a Noite dos Esqueletos. E, portanto, entendemos congregar aqui vários elementos. E o primeiro desses elementos, também com agradecimento público, é ao Santos Silva, que fez a gentileza e a simpatia de tornar pública a sua exposição dos nossos diabinhos. Eu já digo nossos com o sentido da apoderação e peço desculpa, mas de facto é mesmo isso. Eu acho que já todos nós temos um carinho especial por esta exposição. E por isso, Santos Silva, agradeço-te muito por teres tido este trabalho, este empenho, este amor. É uma honra para nós, Câmara Municipal, ter um colaborador como tu. E por isso acho muito importante que nós possamos fazer este casamento feliz entre a tua competência e entre aquilo que o público também quer ver. Muito obrigado, uma vez mais. Esta exposição é de facto âncora da outra âncora que nós temos, que é a Noite dos Esqueletos, e portanto isto tem uma certa diferença. E vamos discorrer sobre o diabo, sobre a configuração e a figuração do diabo, a imortalidade, sobre o mistério, sobre o Islão, sobre o cristianismo, sobre os rituais. Vamos ouvir falar disto tudo, como é próprio, mas também há uma nota que queria dar. Os poderes públicos têm a estrita obrigação de fazer isto. Os poderes públicos têm a estrita obrigação de colocar à discussão assuntos complexos, assuntos difíceis e de os desmultiplicar, e de os desmistificar, e de proporcionar uma relação direta e intensa entre aqueles que são interessados por vários temas e alguns especialistas. E quando estamos a fazer isto, estamos a fazer a nossa função. E essa função é uma função de cultura, é uma função educativa e é uma função desprendida de qualquer manipulação. É uma função livre. E por isso, todos nós queremos construir uma sociedade melhor, uma sociedade sã, uma sociedade livre, uma sociedade fraterna, uma sociedade com cidadãos completos, sem complexos, e uma sociedade com cidadãos que possam dar mais e melhor. E é por isso que nós trabalhamos todos os dias e com este cenário tentamos fazê-lo. Muito obrigado pela vossa presença e desfrutem deste debate. Bem, boa noite a todas e a todos, e cabe-me a minha função de lançar os demónios à solta, em primeiro lugar. O diabo já está, não é? Eu cruzei-me 2 vezes com o diabo na minha vida académica. Das outras. A última delas foi quando fiz, há uns anos atrás, há uns 5 anos, um livro sobre exorcismos. E entrei na complexidade da representação do próprio
diabo na Bíblia e, em especial, nos exorcismos que Jesus faz. Se olharmos para a meia dúzia de exorcismos que Jesus realiza, percebemos a multiplicidade e a complexidade que esse conceito, que esse ser tem para o cristianismo. A primeira vez que me cruzei com o diabo foi quando, já há mais de 20 anos, decidi entrar pela simbologia da ponte. E andei a estudar e a recolher lendas em torno de pontes. Por exemplo, Miserela, exatamente. E há um sem número de pontes no nosso país que têm lendas associadas ao diabo. Alguém que precisava, por alguma razão muito importante, de atravessar um rio e orou a Deus, orou à Virgem, orou aos santos todos e ninguém arranjou forma do pobre coitado passar a ponte para ir socorrer a filha, por exemplo. O caso da ponte da Miserela, que estava agora aqui a referir o José Manuel. Enfim, e em ato de desespero, pede ajuda ao diabo, e o diabo ajuda, e quem faz a ponte é o diabo. E o diabo, na nossa cultura popular, é muito este ser, enfim, que é mau, sim, ninguém o quer por perto, mas a verdade é que de vez em quando o representamos como quem acaba por solucionar as coisas, como nestas lendas em torno das pontes. E isto faz-me pensar até, se quisermos brincar um pouco, naquela frase que se diz muito quando alguém morre, alguém até de quem não gostamos, mas depois de morrer acabamos por dizer nem era mau diabo, nem era mau diabo, enfim. E o diabo, de facto, agora entrando numa parte mais a sério, não é que o resto não tenha sido a sério, mas entrando numa parte um bocadinho mais a sério, trabalhei profundamente, em termos de mitologia antiga, o aparecimento, a forma como surgem as figuras que vão desaguar naquilo que podemos chamar o demónio ou o diabo. Consegue-se fazer essa genealogia de forma muito precisa, desde a mitologia suméria até ao texto bíblico. E a mim o que mais me espantou, quando me debrucei nesses textos, quando me embrenhei, quando mergulhei neles, foi aquilo que para nós, hoje em dia, numa sociedade que vê tudo entre o negro e o branco, ou é uma coisa ou outra, aquilo que mais me espantou nesses mitos antigos foi a forma como o que eram esses seres que vão desaguar no diabo, enfim, eram tidos, no fundo, como coisa natural. Isto é, existiam as divindades que eram positivas, que eram relacionáveis com aspectos positivos, e, ao mesmo tempo, as divindades que eram tidas como negativas, aquelas que, enfim, não se queria estar ao lado delas porque isso teria de certeza alguma coisa de mal. Mas a verdade é que elas existiam e eram tão divinas quanto as positivas. Isto é, o mundo organizava-se, e há bocadinho foi já aqui referido, o mundo organizava-se na prática entre o espaço cosmicizado, o espaço da cidade, o espaço dentro das muralhas, um bocadinho mais fora, já não dentro das muralhas, mas ao abrigo das muralhas, o espaço cultivável, e depois, lá fora, longe, o éramos, o deserto ou a floresta. E os demónios eram os seres da floresta ou do deserto. Os seres que traziam a morte, que traziam os eventuais problemas, poderia ser a fome, poderiam ser as doenças, as pestes, os seres que, no fundo, faziam que o homem regressasse a uma situação de caos. O espaço da cidade era o espaço da ordem, o espaço onde se moviam os demónios era o espaço do caos. Os caos não era em nada negativo. O caos, pelos textos mitológicos antigos, mesmo pelo texto bíblico, é de onde resulta a criação. Sem caos não há criação. Portanto, não só o caos é potência, é possibilidade de criação, como o caos é parte natural, ele existe, ele está lá. Não há como negar. Agora, obviamente, o ser humano, as comunidades humanas, preferiam viver do lado da ordem a viver do lado do caos. Mas davam igual direito de existência, igual direito de geração, e eram igualmente constitutivos do mundo e da ordem. O que é interessante é que, à medida que os monoteísmos vão
eclodindo, passamos a ter uma leitura moral em torno do caos. E o caos e a ordem passam a ser o bem e o mal. E os seres que representam o caos, que representam tudo aquilo a que nós queremos fugir, que representam a desorganização do mundo que nós queremos organizado, esses seres passam a ser os agentes do mal. E daí até, se quisermos, a um monopólio da ideia de pecado, isto é, até a existência de um catálogo do que pode e não pode ser feito, do que se pode e não pode acreditar, do que se pode e não pode fazer, enfim, foi um passo curtíssimo, foi um passo extremamente curto. Mas a verdade é que hoje estamos num tempo de recriação, e quem estiver mais atento, seja às culturas juvenis que passam pela música, seja ao cinema, hoje estamos num tempo, desde a década de 60, do século passado, portanto já lá vão alguns tempos, hoje estamos num tempo de recriação das ideias de caos, estamos num tempo de discursos apocalípticos, sejam discursos apocalípticos em torno de uma guerra qualquer final, seja um discurso apocalíptico em torno de um fim ecológico, mas a verdade é que estamos numa recriação desta ideia, quer de bem, quer de mal, quer da ideia de demónio. E para passar a palavra aqui ao José Manuel Ares, e na leitura moral que fazemos de tudo, até da política, sendo o José Manuel um especialista em terrorismos e outros ismos que nós queremos também longe, enfim, há uns anos atrás, passou o 11 de setembro há poucos dias, portanto, há 18 anos atrás, popularizou-se uma expressão, o eixo do mal, não é? Qual é que é hoje a ideia de demónio e de mal que nós temos? Ora bem, boa noite. Demónio é uma expressão que tem uma raiz etimológica no daimon. O daimon é o espírito. E os versos do Ouro de Pitágoras, nos textos da Hermetismo, Corpus Hermeticum, vem a dizer: ó Deus, que bem vós farias aos homens se viessem a conhecer o daimon de que eles são habitados. É o espírito, é a divindade, é o germe da divindade. E o daimon não é uma coisa negativa, pelo contrário, é o germe da divindade. E o Pitágoras, esse grande mestre e geómetra, e realmente o Corpus Hermeticum lança a raiz. Isto é 3 séculos antes do cristianismo, pelo menos à volta disso. E depois vai até 3 séculos depois. Ora, o daimon, esse demónio, é uma coisa boa. Quem me dera ser habitado por esse daimon, não é? Maravilha. É o germe da divindade. Essa promessa da ressurreição espiritual, que aliás habita o próprio cristianismo. São Paulo diz que fala várias vezes no germe da divindade, mas essa dimensão do cristianismo. E isso é algo que dá uma responsabilidade enorme ao cristão de se tornar divino. A teologia oriental, ortodoxa, diz: o cristão tem a obrigação de se divinizar. Theosis é a teologia dos orientais. Theosis é a divinização do homem. Nós aqui no Ocidente somos menos exagerados e dizemos: o homem tem, digamos, deve tornar-se mais santo, santificar-se. Mas os orientais ali são extremamente exagerados e no sentido positivo. Eu fiz o meu estágio de bombas em Israel em 1986 e antes de ir para o laboratório, em Jerusalém, eu ia ver as diversas, sobretudo os ortodoxos, que têm toda uma dramaturgia realmente espantosa, a descida do Espírito Santo sobre as espécies, a epiclese, eles fazem assim, costas viradas para o povo. Isto é uma coisa. Eu ia para o laboratório para ter essa instrução de bombas já divinizada. E então, é uma coisa que marcou profundamente. Era um momento bom, estava lá, era o Isaac Rabin, era o Partido Trabalhista, enfim, havia todo um conjunto favorável que me agradou muito. Bom, e então, essa dimensão da ortodoxia e do cristianismo oriental
é algo que afirma essa dimensão, né, da divinização do homem. É uma obrigação do cristão. Não é ele pode, não, ele deve divinizar-se. Né? O que não é mau. Porque aqui no Ocidente nós... Isso é orgulho, isso é soberba, quer ser como Deus. Não. É fazer esse movimento, esse tropismo em relação à divindade. Que é uma coisa fantástica. Ora bem, então, aí podemos começar da questão do daimon e o diabo. O diabo também não tem a ver com Lúcifer. Lúcifer é o portador da luz. Alguns dizem que é o predador da luz. Mas isso depende da equipa religiosa. Mas Lúcifer não é o diabo. Calma aí. O diabo é algo que nós inventámos na teologia ocidental. Temos um sistema muito bem organizado, com Deus e a ordem, e toda a gente se porta bem, mas há alguém que está a fazer a patifarias fora do sistema. E esse é o diabo. Ora bem, eu nesse aspecto, eu acredito e sou mais ocidental, agora gosto imenso do serviço religioso da missa, dos ortodoxos. Mas, a minha costela, eu já andei por não sei quantos caminhos ocidentais, orientais, cristãos, não cristãos, e não me vi livre desta minha costela cristã, já um bocado problemática, mas ainda continua a ser. Ora bem, então, a questão fundamental é que estou a lembrar-me daquele episódio da tentação de Jesus, e também já depois de ter feito o meu estágio, ainda há uns meia dúzia de anos, ao menos, eu fui a Jericó. Eu gosto de visitar ali os territórios palestinianos, embora eu sendo solidário com Israel. Mas, na verdade, em Jericó come-se muito bem. E lembro-me também que depois daquela comida maravilhosa, eu olhava para o Monte das Tentações, ali por cima de Jericó, meu Deus, e no final veio os empregados do restaurante. Italiano? Não. Francês? Não. Português? Português. Cristiano Ronaldo. E então tiraram-nos uma fotografia com a bandeira palestiniana e nós ali por baixo, Cristiano Ronaldo. Pronto. É assim. Os portugueses são bem recebidos em várias paragens. E nós somos um bocadinho limitados, não sabemos tirar proveito desta nossa dimensão, desta nossa aceitação por diversas paragens. E é uma coisa preciosa. Eu tenho tido algumas reuniões, não muitas, no Norte da África, e eles dizem, então e vocês não aparecem? Cá estou eu. Pois é, nós somos muito bem aceitos, porque não somos ameaça para ninguém. Primeira questão. Não somos o diabo. Não somos o diabo. Exato. E depois podemos ajudar a alguma resolução de conflitos, alguma mediação, etc. Pronto. Mas isto não tem a ver com o meu universo da segurança, tem a ver com universos políticos, que são um pouco atentos, que agora já estão um bocadinho a despertar para esta dimensão que nós podemos representar e sermos úteis à humanidade e esta questão das crises. Bom, tendo falado do diabo, Miserel, ali o Padre Fontes, nosso querido amigo, lá para... Ele foi muito inteligente, porque ele pôs o diabo ao serviço da comunidade. E ali já tem um restaurante, já tem um hotel, já tem tudo ali, e aquela gente não tinha emprego, está ao serviço do diabo, entre aspas. O diabo do Padre Fontes. O diabo do Padre Fontes. É muito inteligente, para que há ali tradições populares, não é? E as tradições populares relativas ao diabo são muito interessantes. Evidentemente nós temos, ali no Nordeste transmontano, temos os caretos, que é aquele universo um pouco inquietante, mas que também dão umas rabiadas nas senhoras, com os choques e tal. Esta questão é muito interessante. Qual a razão desta manifestação do Carnaval de Inverno? Há uma diferença de 12 dias entre, digamos, o universo cíclico solar e lunar. E esses 12 dias são chamados de dias epigonais. E há uma relação ao caos, como tu bem falaste, é uma questão do caos. E aí, digamos, do caos nasce a ordem. Mas temos que mergulhar bem no caos, e aquela gente mergulha no caos com muito prazer, com muita alegria, com muita música. Isto é fundamental.
essas questões já da beatice, eu sou cristão. Mas o diabo é presente? O diabo, olha, o Buñuel dizia, uma das razões porque nós temos prazer é pela transgressão. É pecado, então vamos transgredir e dar prazer. O Buñuel, mas esse era um homem surrealista, complicado, um homem... O que é bom ou faz mal ou engorda, é? O que é bom... Não, o Buñuel era a Viridiana e outras coisas dele, maravilhosas, mas que, naturalmente, a espíritos um bocadinho mais fiéis à ordem religiosa. Eu sou um desordenado, na verdade, mas sou cristão, peço desculpa. Aqui há tempos eu fui apresentar o enorme calhamaço da Gradiva, da reitoria da Universidade Clássica, e era Guilherme Oliveira Martins, o professor, aquele historiador já se formou, historiador. Matoso? Da história. José Matoso? Peço desculpa. Matoso? Não era o Matoso, era o outro mais velho que o Matoso, mas um homem extraordinário. Borges Coelho. E o Borges Coelho disse, bem, este livro é extraordinário, sob o ponto de vista histórico, eu sou ateu, mas considero isto uma obra positiva. E chega-se a diversas intervenções e eu digo, eu sou maçom, como é público e notório, sou cristão e só num direito sou católico para não envergonhar aqui o Dom Carlos Azevedo, que estava ali ao pé. E ali era freiras e padres começaram a rir. E é mais ou menos isso. Eu sou um cristão mal comportado, mas cristão a mesma. Porque Cristo levava atrás de si as mal comportadas e os mal comportados. E, desde que o seguissem, ele regenerava as suas almas. E isso é muito importante. Eu tenho uma enorme admiração por Cristo. Não tenho, às vezes, admiração por alguns cristãos. Peço desculpa. Mas pronto. Dou-se a minha absolvição. Ora bem. E então, desculpa lá, só mais um bocadinho. Eu queria dizer também que tenho um textozinho, não é? Em que eu faço a apologia do paganismo. Caramba, pagão, quem me dera ser pagão, como o Pitágoras, como o Sócrates, etc. Platão. Não, o paganismo tem uma filosofia superior que nós, enfim, não acompanhámos ao longo dos tempos e é uma pena. Por exemplo, a questão do edifício religioso completamente organizado, mas depois o diabo a fazer as patifarias cá por fora. O cristianismo, o paganismo, integra essas duas dimensões, a ordem e o caos, o acaso e necessidade, como dizia o Monod, o Prémio Nobel da Biologia. Isto é uma coisa muito antiga que o paganismo perfeitamente assume. E isto é bom. Há uma obra notável, pouco conhecida, do Mozart, esse grande iniciado, ainda era um jovem, mas apareceu num texto do Metastásio, o homem que fez a obra do Tejo, e ele tem o sonho de Cipião. E está gravado, em 2016 fizeram toda essa gravação de todas as óperas do Mozart, e então, lá está, o Cipião adormece, vai para o céu, e há duas criaturas lindas, uma loura, outra morena, e uma delas que é a Fortuna. Eu vou-te dar os impérios, mas depois também te posso tirar. A Fortuna tem a cor do copo, que é da abundância, mas também tem a roda da fortuna, que nunca se sabe para onde é que ela vai. Depois vem a outra, a Constância. Eu sou a Constância, que sigo o filósofo de Samos, Pitágoras. Tudo no mundo é ordem e proporção. Isso é espetacular. É uma obra lindíssima. Depois nós vemos o Cipião, quem será, qual será a melhor, a mais bonita, a mais interessante para o meu futuro. E a verdade é que elas estão um cantinho e abraçam-se e dão um beijo, porque são duas facetas complementares da realidade. Isto é uma coisa que nós, o paganismo, tem uma intuição destas realidades da moderna ciência, ordem e caos. A ordem nasce do caos, diria Prigogine, o grande... Eu sou químico, fui há muitos anos, mas sou químico. Diria Prigogine, é a ordem e o caos. De maneira que, meus queridos, na verdade, não tenham medo do diabo. A maior parte dos diabos, há alguns exteriores, até alguém que anunciava que está aí a chegar o diabo. Mas ainda não chegou.
Não é? A verdade é que o pior são os diabos interiores. E que os diabos interiores é que é um caso sério. Não é? Porque nós imaginamos, projetamos coisas e, na verdade, é produto da nossa imaginação. Se nós estivermos centrados no nosso ser, é como, na verdade, o Cristo em nós, não é? São Paulo, ou outras coisas, o Atman, o budista, que está em ligação com o Brahma. Há um ser interior, há toda essa dimensão que é fundamental estarmos centrados nele. A partir daí, vem ao diabo, não sei o quê, é lá saber do diabo. Vamos ver. Então vamos. Peço desculpa. Passando aqui ao José. Não. Passando aqui ao José, ele estava a querer se escapulir, mas não há. Isto está cercado de diabos. Mas o Jalcom foi aqui apresentado em termos de cultura base muçulmana, mas é, acima de tudo, como viram também pelo recuo dele, um jovem pensador que equaciona de forma contemporânea as questões da cultura, da religião, é claro, mas acima de tudo do diálogo. É alguém profundamente embrenhado nas questões mais prementes do nosso dia-a-dia, que são as questões do diálogo, do respeito, da cidadania. E há bocadinho, quer quando eu falei, quer quando o José Manuel falou, várias vezes nós recorremos às mitologias antigas, se quisermos às sociedades mais ligadas ao agrário, dependentes dos ciclos da vida, onde obviamente a imagem do caos e da ordem surge de forma muito mais eficaz, através da fome, quanto mais não seja, quando a colheita não é boa, não é? Mas quando estamos para a contemporaneidade, para as nossas sociedades urbanas, para as gerações que viveram fora da necessidade de esperar que chova para que haja alimento, porque vamos ao pingo doce calar tudo, não é? O caos hoje não é não chover, os camionistas não poderem levar alimentos até ao pingo doce. Isso para nós hoje é o caos. Enfim, ao pingo doce, ao continente, etc. Só que perto da minha casa há um pingo doce, portanto. Não é publicidade específica. Não é publicidade específica. Mas nós hoje, no mundo da cidade, nós hoje vivemos fora destes ritmos que nos facultavam facilmente a imagética e a simbólica do bem e do mal, que nos facultavam facilmente estas tradições ligadas ao diabo. Quando vamos hoje para os jovens, quando vamos hoje para as sociedades urbanas, o que é o diabo? É assim, eu devo começar por dizer que é uma grande honra estar aqui e partilhar este momento convosco. A primeira vez que eu conheci o Anas, ele estava num painel em que... E não apareceu o diabo, que era um padre, que disse que não ia lá porque eu era maçom. Exatamente. O diabo. Um dos oradores era o padre. A última hora desistiu porque ia partilhar um momento com o maçom, que é extremamente proibido. Então, é uma grande honra. Afinal, ele existe. Pronto, não estamos a conspirar contra a igreja, acho eu. Não. Havia um judeu, um muçulmano, um cristão, manhoso como eu. Exatamente. E ele não apareceu. Aqui está. Mas, no que toca à juventude, a questão renasce, não é? Está sempre presente nas culturas, ou seja, nós bebemos daquilo que é a crença dos nossos pais e avós, e então bebemos dessa visão do diabo como a figura do mal, daquilo que nos devemos afastar o máximo possível, aquele que desafia o bem constantemente. Por exemplo, principalmente na crença islâmica, nós chamamos o diabo de Iblis, que é a pessoa que foi arrogante no momento em que Deus criou uma nova criatura que ia governar a Terra, que é o homem, o Adão, Adam em árabe,
Portanto, a partir deste momento, o diabo começa a transmitir a imagem do arrogante, do tentador, daquele que nos devemos fugir sempre que conseguirmos. Mas de um outro ponto de vista, dos jovens menos ligados à igreja ou mais rebeldes. O diabo, por momentos, representa alguma sexualidade e sensualidade, o prazer e desafios e o caos que tem falado. Neste sentido, penso que nós os jovens, vivemos nessa constante tensão entre o bem e o mal, ou será que devemos mesmo acreditar naquilo que aprendemos com os nossos pais? Há essa luta constante dentro de nós. Os jovens acreditam naquilo que os pais transmitiram. Neste caso, desta estrutura mental entre o bem e o mal, o diabo e Deus. Eu acho que essa parte da moralidade, do bem e do mal, é o básico que os pais começam a transmitir. E quando, logo na primeira oportunidade de passar a mensagem religiosa, é tentar fazer com que a pessoa separe o bem do mal. Isso é diabólico, é evitar o máximo possível. E isso é bem, é tentar chegar lá o máximo possível. Então, é algo que vamos tendo connosco toda a vida, basicamente. Há uma questão que me persegue. Não me preocupo muito com ela. Mas há uma questão que me persegue e que tem muito a ver também com o Islão e com o que o João disse. Porque na Bíblia um dos textos mais longos e para mim mais significativos enquanto representação para o diabo é o início do livro de Jó. No início do livro de Jó, essa entidade tentadora surge perante Deus como um par, como um igual, e vai-se criar um jogo entre Deus e ele, em cima do pobre coitado do Jó, para ver se ele é de facto aquele ser crente em Deus ou se é apenas crente porque Deus o acumulou de todas as riquezas. E o que é interessante é que o diabo aqui vai agir contra Jó, mas vai agir contra Jó numa parceria com Deus. Ele não faz nada contra Jó que Deus não autorize. Não, Deus autoriza-o a trabalhar, digamos assim, a fé de Jó através da provação, quase até a aprovação máxima, não é? O diabo na tradição islâmica tem, como muitas vezes nós, numa cultura mais popular cristã, concebemos, tem um poder quase tão grande quanto Deus, de poder afrontar Deus, ou é de submisso, ou até em certa medida quase podemos dizer que é também uma criatura de Deus e que obedece a um plano de Deus para tentar o homem, se o homem não era tentado, isto não tinha piada. Essa está perfeita. De facto, na crença islâmica, diabo não é adversário direto de Deus, sendo que Deus é o mais poderoso, é o Altíssimo e é o Criador. Pelo que não há ninguém horizontalmente a Deus. Neste sentido, sim, é a criação de Deus. E quando aconteceu aquele cenário no paraíso, pessoas que estiveram lá, em que o diabo desafiou Deus e recusou a curvar-se perante a nova criatura feita de barro e coisas frágeis, em que ele disse: não me curvo perante ele, porque eu sou melhor que ele, fui feito de fogo e deste modo recuso-me a curvar. E foi quando ele foi expulso, foi mandado para a terra como castigo, e neste momento Deus concedeu-lhe o poder de vida eterna, em que ele assumiu a missão de tentar os humanos. Ele já tinha avisado a Deus que os humanos são fracos e que era uma criatura desnecessariamente, é uma criação redundante,
E nesse sentido ele comprometeu-se, ok, vou provar que essa nova criatura é fraca e eu vou tentá-los e muitos deles não vão seguir e não vou adorar, não vou seguir as suas palavras. De qualquer das formas, ele é uma criatura de Deus e só consegue fazer o que Deus permitir. Ora, o trecho que o João está a referir, lembra-me agora um outro trecho também, porque o Alcorão repete grande parte do Gênesis bíblico e há uns versículos em relação a Adão e nomeadamente em relação à nomeação dos seres que Deus cria, em que de facto se cria esta tensão entre Deus e o anjo que será o anjo caído, porque este anjo não aceita que Deus permita que o homem tenha o poder sobre a terra. Enfim, o texto bíblico não tem esta característica, mas o texto bíblico tem uma outra característica, que eu vou agora tentar aqui uns José Manuel com ela, porque o texto bíblico, e em especial a leitura da maioria das tradições cristãs, feita em cima desse trecho bíblico, não a judaica, a leitura judaica não vai nada por aqui, mas a leitura maioritária cristã diz-nos que o episódio que habitualmente nós designamos da queda de Adão e Eva, no fundo implica uma coisa muito simples e que vai completamente contra uma coisa que o José Manuel disse há bocadinho. Implica uma coisa muito simples, que é, na prática, nós, o ser humano, temos esta, e vou jogar aqui com as palavras, vou dizer uma palavra como é o caso, o ser humano tem esta centelha de queda para o mal. Enfim, passamos ao lado de toda a apresentação que é feita, quer da maçã, quer da serpente, em especial da mulher, enfim, passamos ao lado disso, mas, de facto, as tradições cristãs, no fundo, habituaram-nos mentalmente a esta ideia de que nós temos, dentro de nós, a queda natural para o mal. Isto é, nós facilmente somos tentados pelo tal diabo que tem como função tentar-nos. Ora, mas quando vamos para as tradições gnósticas, exato, e herméticas, pelo contrário, nós somos habitados por essa centelha divina. O que é que eles dizem na cosmogonia, na antropogonia dos gnósticos? É assim, o homem no princípio está próximo a Deus e tem aquela luminosidade da proximidade divina. Com a queda, ele cai na matéria e perde essa luminosidade divina, mas mantém em si a imagem. Não mantém a semelhança, mas mantém a imagem, que é essa centelha divina de si. Logo, esta antropogonia gnóstica é muito otimista. Claro que há depois esse diálogo, a luz das trevas, etc. Mas os gnósticos dizem: nós somos habitados por essa centelha divina, por esse germe da divindade. E acho que os gnósticos têm toda a razão. Depois há uns direitos que eu não para ir atentarmos, mas isso faz parte da vida. Para nós cumprirmos a nossa missão, temos que ter alguma oposição. Não é? Essa é uma questão. Os gnósticos e os herméticos. Os gnósticos eram um bocadinho pessimistas em relação à encarnação. Nós perdemos a semelhança divina, mas ainda temos a nossa imagem, que é essa centelha. Os herméticos diziam: sim senhor, isso é verdade, mas nós temos a capacidade de espiritualizar a matéria, de transformar essa matéria, porque temos essa centelha em espírito. Daí a alquimia nascer dos herméticos e não dos gnósticos. É evidente. Ora, eu penso que é muito positivo. E eu volto a dizer, o São Paulo é um gnóstico, embora dizer mal dos outros gnósticos, mas ele afirma Jesus dentro de nós, essa divindade dentro do homem. E isso é algo extraordinário, porque o cristianismo não podemos limitá-lo ao sofrimento, à morte, à paixão de Cristo, não é? A questão fundamental do cristianismo, que é a ressurreição espiritual. Se não houver isso, não há cristianismo. É lá saber o cristianismo, que é igual aos paganismos todos.
Os paganismos tinham a ressurreição. Depois da desvendação dos membros de Osíris, de Mitra, Dionísio, eu hoje te confesso que me tornei um especial adepto do culto dionisíaco depois de ter-me sido oferecido um vinho de baga aqui da Bagada, uma coisa absolutamente divinal, não é? E, atenção, enquanto demoníaca ou divinal? Divinal. Peço desculpa. Porque, enquanto que essas religiões de mistérios, ou mistéricas, como o Moisés Espírito Santo gostava muito de falar, digamos, são todas morte, ressurreição, desmembramento e integração. Lá para as Sibérias, para a América Central e Sul, aquilo é feito com drogas, bonita moscada, umas coisinhas, mas aqui nós realizamos. E, na verdade, nós não precisamos. O xamanismo mediterrâneo, que está na base destas religiões de mistérios, dionisíaca, por exemplo, o Tintol, temos atingido as mais altas experiências espirituais. E a baga é um instrumento fundamental. Nós temos que ver que a matéria e o espírito são apenas uma coisa. Estou a pecar? Eu já disse, eu sou um cristão mal comportado. Mas os padres e até alguns arcebispos, o Carlos Azevedo, lá está, exilado em Roma, mas sou amigo dele. Aqui, o Dom Manuel Clemente, a primeira vez que nós, em 1993, fazemos na Universidade Nova de Lisboa uma conferência de 2 dias internacional, maçonaria e religiões. Estavam rabis, estavam imãs de todo lado e tal. Quem é que aparece a falar da Igreja Católica? Dom Manuel Clemente. Portanto, ele não pode dizer que não esteve lá. Esteve. E tem a sua comunicação no livro de notas, foi o Moisés que publicou. E a forma fotográfica. Não, nada de problema nenhum. Eu acho que é muito importante. Aqui há tempos, uma conferência do Dom Carlos Azevedo, eu esteve lá e disse as razões porque a Igreja tinha alguma restrição relativamente à maçonaria. Mas também eu disse, atenção, o Cardeal Ratzinger pôs lá umas alíneas que diz só não pode ser católico o maçom que pertence a organizações que maquinam contra a Igreja. Olha, eu não maquino contra nada. Também eu que a Igreja não maquino contra mim. Portanto, com certeza. E no final eu disse ao Dom Carlos Azevedo, pelo qual eu tenho amizade e consideração. Eu ia muito fazer conferências sobre criminalidade, a Fátima, que ele tinha a pastoral das prisões. Dizem que ele tinha ali uma paixão que não sei o quê. Só via as beatas todas em cima dele. Ai, não quero, não quero. Não, há aí um equívoco muito grande. Bom, e então, o Carlos Azevedo é uma pessoa respeitável, é um intelectual, que a Igreja não pode dispensar nada. Eu sei o que é que se passou, porque eu tenho uma fama e algum proveito de ter uma atividade de informações. E foi o bispo de Setúbal, o emérito Jorge Martins. O bispo de Setúbal, em que eu estava a apresentar um livro, a Analogia do Porto, sobre religiões, e eu disse, então, quem é que vai substituir o Dom Policarpo? Eu disse, será o Dom Carlos Azevedo? Nunca. Parece que ele tinha visto o demónio nessa altura. E nós somos todos homens, de preferência em santificação, mas, na verdade, houve ali uma conspiração. Eu sou amigo, mas houve ali algo que, com alguns amigos da Igreja, já percebemos o que é que se passou, mas ficará comigo até outubro, porque eu não quero que a Igreja se destabilize mais do que está. O demónio, os demónios exteriores, nós temos demónios interiores que projetamos. Vamos num corredor escuro e vemos uma coisa qualquer, e tal. É uma projeção nossa, e nós temos que ter cuidado nessas projeções, porque na verdade são imaginações nossas.
nós temos que ter a fortaleza interior, fortitude, não é? Para não vacilarmos nessas tentações visuais. Bem, não é mais tentações visuais. Os caretos, sem dúvida nenhuma, os caretos são divertidíssimos, simulam esses demónios que andam aí à solta, mas simulam com graça. São bons demónios. São bons demónios, sem dúvida nenhuma. E dão aquelas, os chocalhos, dão nas senhoras, como é que chama aquilo? Não é gozadas, é qualquer coisa assim esquisito. Rabadas. Rabadas. É isso mesmo. Não são as rabanadas. Também, mas já Também. Aqui há tempos, eu no Porto, eu dei aulas no Porto, agora já acabou, porque eu não tenho idade para isso. Mas, então fui a um restaurante ali no centro do Porto, um tradicional, e depois deram uma rabanada poveira, com aquele pão especial. Aquilo, qualquer demónio se desfazia ali. Essa tentação. Agora que já estamos a pensar na ceia e apanhando a boleia dos bons demónios e dos maus demónios, eu tomo a liberdade de fazer aqui, não é uma homenagem, mas é uma nota de rodapé, que eu acho que fica bem, já que se falou no Bispo Carlos Moreira Azevedo, de quem eu tenho a honra de ser também amigo, que é uma pessoa especial e que teve um percurso de facto complicado, como todos nós sabemos, sem entrar em detalhes, mas ele teve a coragem, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, de escrever um livro que tem um título que tem tudo a ver com esta nossa sessão aqui. Ministros do Diabo. Não me lembro exatamente o nome do inquisidor que ele tratou, mas esse livro, Ministros do Diabo, é um estudo com a edição crítica dos sermões do inquisidor, aqui de Coimbra, ao pé, aqui pertinho, finais do século XVII, de 1690 a 95. Os sermões são ali de um hiato de 5, 6 anos, e são todos sermões em autos de fé, isto é, nas cerimónias religiosas em que as pessoas eram queimadas vivas, esse bispo de Coimbra, que eu não lembro o nome, proferiu esses sermões que foram tão bons que mereceram ser editados. E por isso é que chegaram até hoje e Carlos Azevedo estuda-os e edita-os. E num desses sermões, esse bispo de Coimbra, do século XVII, refere, salvo erro, são 2 das pessoas que estão para, passado poucos instantes, ter a fogueira debaixo dos pés. Ele acusa-os de serem ministros do diabo. Eles eram judeus e, portanto, eram ministros do diabo. E o Carlos Moreira Azevedo tem a coragem de, na introdução ao livro, dizer que os ministros do diabo não eram aqueles judeus, mas eram exatamente os clérigos que os condenavam. E o Carlos Moreira Azevedo tem coragem de ir mais longe, dizendo que isto ainda é o que se passa hoje, em que muitos sacerdotes são ministros do diabo. E perante esta coragem, eu nunca poderei deixar de me reverenciar de uma forma única, porque de facto é de uma frontalidade, de uma capacidade espantosa. Portanto, eu não podia deixar, já que o Carlos Moreira Azevedo apareceu aqui e que o livro se chama Ministros do Diabo, não podia deixar. E ele é um indivíduo que faz falta à Igreja. Faz falta à Igreja em Portugal, faz toda a Igreja. Mas o José Manuel deixou aqui a conversa dele há pouco em torno das sombras. Poderíamos ir, se quiséssemos, para a caverna e o que é a realidade e o que é que não é a realidade, e o que são as sombras e o que não são as sombras. Mas, no fundo, a questão que temos central nas sombras são as representações ou as percepções. Não é? O que é que nós achamos que é o diabo, o que é que nós achamos que é demoníaco, o que é o mal, na cabeça, na nossa cabeça, não é? Eu não posso deixar, por exemplo, de trazer aqui à coação um dado que recorrentemente, ano após ano, sai, talvez o João esteja mais por dentro disto ou não, mas nós orgulhamos, nós enquanto país, orgulhamos todos os anos, recorrentemente, quando sai aquele estudo de um organismo qualquer da ONU, que diz que Portugal é o 3º país mais seguro do mundo. Portugal é o 4º país mais seguro do mundo. Enfim, nós há uns bons anos que somos dos países mais seguros do mundo. Habitualmente, o que os mídia não fazem é a comparação com outro estudo que sai exatamente na mesma altura, e que é a percepção da violência. E, habitualmente, nos estudos de percepção da violência, nós estamos
para aí à volta do lugar 130, 140, regra geral, ao lado da Indonésia. Isto é, uma coisa é a violência que nós temos na nossa sociedade, outra coisa é a representação que fazemos dela. Isto é, uma coisa é a violência que temos na nossa sociedade, outra coisa é o Correio da Manhã que nós lemos todos os dias. Não é? Essa Bíblia. Essa Bíblia, exatamente. Portanto, a percepção do mal é completamente diferente do mal propriamente dito. E eu passava aqui a palavra ao João, que anda tanto nestas questões do diálogo, do tentar criar pontes entre as culturas. Eu passava-lhe a palavra não propriamente com uma pergunta, mas com um pedido de reflexão, que é fácil nós hoje representarmos o mal do outro, diabolizarmos o outro, achamos que o outro é, o mal, é a origem de tudo o que está negativo. Ou seja, faz parte da nossa natureza em tirarmos a responsabilidade de nós e projetarmos essa culpa numa outra pessoa. O difícil é assumirmos que, ok, somos nós e estamos a ser mais pessoas, estamos a nos comportar como o diabo, ou perdemos o domínio do nosso ser. O mais fácil seria projetar isso. Mas eu queria reforçar essa questão da percepção da violência na sociedade portuguesa. Eu, em 2017, no verão, fiz um estágio em ambulâncias do INEM. Formação de primeiros socorros, não tinha mesmo nada para fazer. Então eu tirei esse curso e entrei nas ambulâncias. Basicamente respondíamos às situações de emergência através do INEM. O que eu achei interessante é a quantidade de violência doméstica que existe nas casas portuguesas, que não é relatado. Ou seja, se não se comunica, não existiu, porque não aparece em nenhum estudo ou dados. Mas o ambiente percebe-se lá. Quando chegam os socorristas, percebe-se, ok, isto está tudo bem, não é? Não demora a chegar. Exatamente. Estou seguro, não estou. Mas quando se chega nessas casas, para responder a uma situação de emergência, percebes, ok, essas pessoas estão a ver uma tensão constante, se calhar há muitos anos, há alguma violência a acontecer aqui. Percebes que há muita violência que não está registada. Sobretudo quando o homem é vítima. Exatamente. Também. Mas há mais vítimas mulheres que os homens. Em caso singular, que o homem é vítima e ele cala, coitadinho. Pronto, mas eu gostava, Paulo, se me deixasses, de falar de uma coisa, porque eu, além de químico forense e de homem das explosões, depois doutorei-me em antropologia da religião, etc. E nos anos 90 comecei a estudar as seitas, como se chamava, embora sejam novos movimentos religiosos, vulgo seitas, e algumas delas eram seitas satânicas. Isso aqui é. As pessoas não sabem. Olha, apareceu agora o filme do... Como é que chama? O do Tarantino. Tarantino. Sobre aquele crime da Sharon Tate, de parte daquele grupo da Manson Family. Okay. Mas o Tarantino dá a volta àquilo, eu não vi, tu viste, mas parece que é muito interessante. Ora bem, há várias seitas satânicas. Até havia a Bíblia de Satã, do Antoine Lavey, e que tinha vários adeptos por vários países, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Logo, essa gente, houve um indivíduo que veio aqui, creio que tudo indica, iniciar o Fernando Pessoa e o Raul Leal, que era o Alistair Crowley, era um mago inglês. E cuidado, era satânico. Não é nada satânico, o homem era pagão, neopagão. Não vamos confundir as coisas. Quem esclareceu aquilo num colóquio que eu organizei em 2000 no Palácio de Conde de Castro e Guimarães, em Cascais, foi um indivíduo católico, é um dos grandes especialistas dos novos movimentos religiosos, Massimo Trovinha, do Centro de Estudos de Novas Religiões. Ele disse, ele não é satânico, ele é neopagão. É claro que um cristão olha para aquilo e diz, isto é pecado, está bem, mas não é satânico. Temos que ser rigorosos
nesta explicação. Depois, também, muito estudei grupos covens de vampiros. Vampiros. Mas o vampiro, coitado, ele suga o sangue, precisa um bocadinho de sangue dos outros, não é mau, praticamente. Agora, foi muito engraçado porque esses covens vampíricos, Estados Unidos, Inglaterra, etc., França também, Austrália, esses covens vampíricos começaram a morrer, porque eles sugavam mesmo o sangue dos outros. E, nessa altura, anos 80, havia muita sida. E eles sugando o sangue iam morrendo. Então, houve alguém brilhante lá dessa corrente vampírica que disse: vamos fazer uma retificação e fazer o vampirismo psíquico. Já não era do sangue, era psíquico. Absorvemos digamos, a energia psíquica das pessoas. E eles estão satisfeitos até hoje, já ninguém mais morre. E isto é muito interessante porque nós pensamos, são mortos. Mas são organizados. E há homicídios, há situações complicadas nesse universo, quer dos satânicos, quer dos vampiros. E outras coisas. Já agora, só para dar um bocadinho mais de picaresco à conversa, nós nas nossas turmas em Ciência das Religiões temos sempre uma diversidade religiosa presente muito grande, isto é, temos alunos de várias confissões religiosas. Houve um ano, há 3 anos atrás, em que tínhamos em sala de aula alunos de 13 confissões religiosas. E já tivemos também um casal de satânicos. Já tivemos um casal de alunos satânicos. Um deles fez a licenciatura em Ciência das Religiões connosco, excelente aluno, acabou com uma média brilhante, e depois, quer ele, quer a mulher, vieram para o mestrado. Portanto, eles andem por aí. Eles andem por aí. Mas agora eu acho que seria o momento também de passar a palavra para a Assembleia, para questionarem aqui os nossos dois enfim, coloquem-nos. Ponham-nos à prova. Ponham-nos à prova, se faz favor. Tentem-nos. Já temos aqui uma candidata, se faz favor. Eu gostava de provocar o painel. O que é que acham que aconteceria se o diabo tirasse férias? O mundo ficava desorganizado, faltava-lhe uma pedra fundamental. Mais ou menos. Portanto, é evidente que o sistema das 3 religiões do livro tem o sistema todo, Deus controla isto tudo, e há o diabo que faz as coisas à lateral, Mas eu gosto mais do sistema pagão, porque o bem e o mal, nós dizemos, a ordem e o caos, fazem parte do mesmo sistema. Isto é uma questão fundamental e é científica, é uma intuição dos antigos. Eu penso que sem diabo, sem este caos, essa desordem, acho que nós ficamos desamparados. Eu acrescentando um pouco, eu diria que é impossível que venha a ser fundado. Enfim, talvez agora por aquele senhor que anda aí a criar sindicatos, mas é impossível que venha a ser fundado um sindicato dos demónios. Porque a existir e a reclamar férias seria muito grave, porque nós éramos obrigados a fazer só o bem. Deixávamos de ter o voto expiatório. Isso era muito desagradável. Portanto, acho que não pode ser férias. Muito bem. Sim. E é basicamente isso. Ou seja, a ausência da ideia do mal faz com que a nossa existência seja redundante, porque é uma criatura que nasceu com a humanidade, ou seja, criou-se o homem e o diabo foi mandado para a terra. Então temos que seguir com isso. Não há o que fazer. O diabo nos fuga. Sim. Mesmo que não gostemos dele, é uma criatura, para os crentes, é uma criatura que nos testa constantemente, e a nossa fé é determinada através dessa função, a resistência e até onde se chega. Sim. O diabo é um experimento Exatamente. de laboratório. Através dele é que percebemos, ok, nós somos mesmo bons crentes, porque resistimos à tentação. Sem essa tentação não há a prova de que somos crentes. Então tem que continuar. Ali atrás há uma questão, se faz favor. Permitam-me um desafio. Eu parece-me que tudo isto
tem muito pouco de divino e de diabólico e muito mais de humano. Sim. Não acha? É. Por isso é que eu falei há bocado dos diabos interiores que se projetam no exterior. Bom, e há aquelas pessoas que são mesmo diabólicas. Matam a mãe ou o marido para sacar a coisa e para ter um... Bem, não estou agora a dar pormenores destes julgamentos que estão para aí. Isto é, nós somos capazes de altruísmo, da bondade, também somos capazes das coisas mais pérfidas, mais horríveis que nós. E isto não só individualmente, como humanidade. Nós matamos os animais, damos cabo de tudo e mais alguma coisa, e vamos à igreja e confessamos e está tudo ok. Nós matamos muito bem. Matamos bem e com... E na Segunda Guerra Mundial provou-se. Matamos mesmo milhões dos nazis, mas também o Stalin, o Zé dos Bigodes, também matou muitos milhões, não é? E então, estamos todos bem serviços. Então, lá. Só Deus é de verdade. Esse é. O meu professor de hebraico, Manuel Rodrigues, ameaçou ensinar nada. Não tenho grande mas ainda aprender qualquer coisa. O tema do diabo, e quando falamos em diabo, é bom um exercício acerca das palavras do diabo e acerca dos contextos culturais. O demónio, tal daimon, um espírito animador, Satã, Lúcifer. Há aqui algumas nuances que necessitam de um esforço analítico e crítico. Dentro dos monoteísmos semitas, o Islão, na tradição do cristianismo e mais antigo do judaísmo, por ordem de idades, são estas as três religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O Islão é bastante claro e é herdeiro dessas tradições. Minha mãe tinha uma formação positivista e, portanto, ela dizia em relação a religiões que não acreditava, mas achava graça. E dizia o seguinte: há três taras nas religiões, e particularmente nos monoteísmos. É o obscurantismo, a intolerância e o fanatismo. Falou de uma sábia positivista que se chamava Sofia, se calhar não era por acaso, e eu estimo que o Islão, neste momento, em grande parte, esteja a passar por uma crise aguda destas três taras que nós, no cristianismo e nos judaísmos, já passámos, em algumas zonas e no judaísmo e no judaísmo. É interessante, de facto, ela era muito curiosa, porque, por exemplo, ela pegava na maçonaria e na igreja, metia tudo no mesmo saco e despachava assim muito breve. Mulherinhas respeitáveis. Mas, enfim, o catolicismo, o maçonismo e o positivismo fazem parte das tradições da minha família. E em minha casa, particularmente, também meu pai, enfim, o grande santo era Augusto. Era a importância da ciência. Eu apontei uma coisa curiosa, uma coisa interessante, e eu gostava de ouvir a Ana sobre isso. Ela dizia que na maçonaria havia uma palavra que eu tudo. Chegava a pensadores, e portanto pode-se dizer tudo e mais alguma coisa, mas havia uma palavra proibida que era diabo. Era o
Pois, nesse aspecto até podemos dizer que Deus criou o homem e o homem criou o diabo. Uma projeção nossa, uma projeção nossa. Mas havia aquela questão da pessoa que falou de se isso não se trata dos homens, era essa questão, não é? Sim, senão é um discurso mais dos homens, mais do humano, Exatamente. do divino e do diabo. Exatamente. Nós, pelo menos na nossa crença, a principal responsabilidade passa pela luta interna de reduzir o potencial mau que está dentro de nós. É o primeiro passo que se deve tomar. Ou seja, a partir daí, a missão é clara. Nós vamos sempre ser tentados por esse instinto, ou o diabo, ou o mal, mas tudo começa dentro de nós. Portanto, é essencialmente humano, na medida em que nós podemos conter aquilo que está dentro de nós. Todos nós somos potenciais diabos e potenciais anjos, mais ou menos. E ainda dentro da nossa crença, daquilo que aprendemos, nós acreditamos que o diabo nunca foi anjo, como alguns acreditam. Há quem diga que, ok, o diabo era um anjo que depois passou a ser diabo. Era que era o anjo caído. Exatamente. O diabo não. Lúcifer, exatamente, que depois foi mandado. Pelo menos nós acreditamos que ele nunca chegou a ser anjo e decidiu optar por desafiar Deus porque não é anjo. Porque não é anjo, tem livre-arbítrio, porque os anjos não podem decidir o que fazer. Daí ele nunca foi anjo. Os anjos não têm livre-arbítrio, foram criados e programados para obedecer Deus e não podem dizer não. Nesta lógica, Lúcifer, certo? Lúcifer teve a capacidade de dizer não me curvo perante a criatura nova, porque não era efetivamente um anjo criado com a mesma natureza dos anjos e tem o livre-arbítrio que nós também temos de decidir o que fazer. Nós, perante as situações que temos, podemos sempre escolher, fazemos A ou fazemos B. E o Lúcifer tem essa capacidade também. Daí ele conseguiu escolher, não me curvo. Apesar dos outros anjos todos se curvarem. Quando Deus disse ordem, curvem-se. Quando Deus disse curvem-se perante a minha nova criatura que vai governar a terra, todos curvaram-se, menos o Lúcifer, porque era o único com o livre-arbítrio de decidir o que fazer. E daí nós reduzimos a questão para mais pessoal. Só uma coisa. Só seguir aqui uma ordem. Se faz favor. Se eu estiver errado, corrija. Agora eu perguntar-vos que relação é que vê entre a ideia que se faz de Deus, do diabo, e a questão da política, o poder. Estou-me a lembrar, por exemplo, do professor Moisés Martins tem um livro que é O Olho de Deus no Regime Salazarista. E ele mostra como é que durante o regime de Salazar havia uma aliança mais ou menos visível, mas muito reconhecida, entre a ditadura salazarista e a Igreja Católica. Também no Islão, muitas vezes há as teocracias, não é? E o nome de Deus, de Allah, é usado para legitimar determinadas políticas. Portanto, nesse sentido, em que medida é que esta dialética entre Deus e o demónio também pode servir para legitimar determinadas posições políticas e em que medida é que o próprio diabo pode ser um motor de mudança ou de criação de alternativas, para o bem e para o mal, não é? Mas, portanto, era essa a questão. É para mim. Assim, numa perspectiva mais sociológica, nós sabemos que pessoas numa posição de poder tendem a usar a crença do povo para benefícios pessoais. E isso acontece com o Islão, como acontece com o cristianismo, e está no ABC da política, que é apelar à emoção do povo. O povo acredita em Deus, usamos Deus para manter o povo. E o mesmo acontece com o Islão.
não, é que, ok, essas famílias poderosas e ricas usam a crença islâmica, as passagens do profeta para manter poder e acumular mais riqueza. É claramente corrupção nessa matéria. E isso é diabólico. Corrupção política é ação do diabo. Não votem nisso. Bem, temos mais 2 pessoas inscritas aqui à frente. Eu é muito rápido. Na tradição popular, a representação do diabo iconograficamente é muito curiosa. Há razões para isso, do ponto de vista simbólico? Bom, tem um rabo de animal, depois tem os cornichos, não é verdade? Também essa interface entre o humano e o animal. Um arpão, não é arpão, uma forquilha, melhor dizer, uma forquilha, para pegar nas pessoas, fazer mal. E depois as cores, é o vermelho, o negro, le rouge et le noir, e isso faz apelo aos nossos receios de algo que nos venha fazer mal. Não é? Creio que em relação ao diabo, aliás, está aqui muito bem, está, não está, no cartaz. A iconografia mais popular do diabo que nós temos vai muito buscar o material às divindades greco-romanas ligadas à floresta, à desordem, muito ao dionisismo, portanto aos estados alterados de consciência, e por isso ter essas representações de pés de cabra, ter a cauda, os chifres. É curioso que há testemunhos orais de meados do século XX, na Beira Interior, década de 60, em que algumas pessoas mais idosas, ao verem, isto é um episódio hilariante e ao mesmo tempo dramático, ao verem finalmente e terem à frente uma pessoa que disse que era judia, foram levantar a saia para ver se tinha cauda. Isto aconteceu em Portugal no século XX. Lá atrás, se faz favor. Eu queria fazer uma pergunta. O diabo é uma figura exclusiva ou quase exclusiva do cristianismo, ou também é comum às outras religiões? Bom, em princípio, as religiões do livro, judaísmo, cristianismo e islão, lá temos o diabo. Mas tirando todas elas têm a base no judaísmo. Mas o paganismo pré-cristão, ou pré-judaico, etc. E há dezenas de religiões que não são cristianismo, nem na base cristã, também têm a figura do diabo, ou não? Ora bem, as religiões pré-cristãs, vamos dizer assim, não era, como o Paulo disse agora, tinham personalidades ou divindades que andavam pelos campos a tentar as pessoas. O Dionísio tinha uma sexualidade transgénero. Aliás, como Shiva, do Oriente também, andava para ir tentar as jovens, mas o homem também era como aquele dos bodas de Figaro. Como é que chama aquele? Tipo de giro que é um jovem, mas que também passa por uma senhora e anda ali no meio das senhoras a tentar e com a sua sexualidade equívoca. Ora, isto é que existe nos paganismos do Oriente e do Ocidente. Isto são essas personalidades que andam pelos campos, que têm algo de vegetal ou de animal e que tentam os humanos. Mas não é exatamente o diabo. Aquilo que faz parte do sistema. E o Dionísio claro exemplo, Dionísio. Sim, eu só complementando, eu diria que regiões que não são de matriz mediterrânica, portanto, por exemplo, indo para o Extremo Oriente, todas elas têm figuras que podemos dizer que são equivalentes ao diabo ou aos demónios. A grande diferença está no facto de, nessas religiões, não se lhes dar uma conotação moral. Ao passo que nós, no Ocidente, damos uma conotação moral. Isto é, ligamos ao mal
ao pecado, àquilo que não se deve fazer e pelo qual se irá um dia penar. No Oriente essa relação não existe. Por exemplo, foi aqui referido Shiva. Shiva, no hinduísmo, é o Deus destruidor. É o Deus que destrói tudo para que depois Brahma venha construir em cima. Não há nenhuma leitura moral em cima dessa destruição constante que esse Deus está a tentar fazer. É algo normal, é a sua função. É a observação filosófica da realidade. Não, exatamente. Digamos que no Oriente o demónio não é demonizado. Exatamente. Bem, para terminar... Só que fazer uma pergunta. Quero só fazer uma pergunta. Será que o homem é tão diabólico que foi capaz de criar Deus? É porque até agora todo o debate parte do princípio que existe Deus e o diabo e os maçons. Mas a minha questão é, do ponto de vista do positivista, do não crente, nós estamos a discutir todo um universo imaginário criado pelo homem. Quando eu digo que o anjo tem livre-arbítrio, sou eu que o digo, o anjo não fala. Quando eu digo que Deus criou o diabo, Deus não fala. Portanto, para mim, que ao fim e ao cabo, eu que não acredito em nada, às vezes nem em mim próprio, a questão é, a religião, o homem criou mais, com a religião, um negócio faturante, que dá cátedras, que dá catedrais, cria postos de trabalho e cria a ilusão do problema fundamental, que é aquilo que eu ponho em termos das religiões. E que é sempre, a ordem eu ia chegar aí, que são dois problemas básicos que nós temos que confrontar e que as religiões procuram resolver. Um é o problema da moral, do comportamento da sociedade e, portanto, penalizar aquilo que é transgressor e como tal, chamar-lhe diabólico, e outro é aquilo que nós trazemos quando nascemos, que é a morte. O grande drama é o enfrentar da morte. E quase todas as religiões pressupõem uma vida para além da morte, outra vida, o vir cá outra vez ver o mesmo filme ou um filme diferente, a ressurreição, e pôs muito bem a questão, sem a ressurreição, boa noite, é igual ao resto. Portanto, quer dizer, há uma necessidade, o homem é tão diabólico que criou Deus para se salvar a si próprio dos ansiolíticos, dos antidepressivos, que hoje são fabricados em quantidade. Portanto, este mercado, numa lógica de mercado, e há aqui quem perceba de mercado e tenha MBAs nessa área, a religião é um bom negócio. Não é? Quer dizer, o Melissas que o diga. E não digo mais nada. Eu não quero ser mais diabólico. Eu só pegava no que disse, antes de passar a palavra aqui à última pessoa, há um livro que eu aconselho a leitura, de um pensador francês, Régis Debray, que escreveu um livro que está editado em português, Deus, um itinerário. O livro já tem uns anitos, uns 15, 20 anos, e nesse livro ele tem uma frase espantosa, que eu já citei em textos várias vezes. E a frase é esta, deixa eu ver se me sai bem. Se o homem descende do símio, Deus descende do signo. Exatamente. Que é uma frase espantosa. Régis Debray era o homem do maio de 68. Exatamente. Sim, o homem que andou com o Che Guevara. Exatamente. Se o homem descende do símio, Deus descende do signo. Exatamente por sentido de ser uma construção narrativa, não é? Enfim, isto agora levava-nos a outra conversa. Senhor Vereador, já temos tema para mais uma conversa parlamentar, mas era um tema também para uma longa noite. Eu tenho que vir a defender Shiva. É um Deus que dança. É por isso que é representado como anjo dança. E dança no coração dos homens. E dança no coração do mundo. E dançando destrói e constrói. Transforma. Se Brahma, cria, se Vishnu, mantém a presença de Deus no mundo. Shiva é a transformação. Isto na fase final do acabamento deste paganismo antiquíssimo que ainda está vivo, que é o hinduísmo, que começa com o politeísmo à moda dos gregos e dos romanos, que está nos Vedas, depois passa por uma especulação filosófica, que são os Upanishads, e chega a um monoteísmo trinitário no Bhagavad Gita.
Exatamente, é. E eu gostava de pegar numa palavra, que usou, que é o fundamental, nesta não leitura moral, e que de facto é a palavra mais correta para se usar em português, que nestas tradições de origem politeísta, a palavra destruição de facto não tem uma conotação moral de mal, e por isso a palavra mais interessante é a que usou, que é a transformação. Não é? E a transformação implica, usando a nossa linguagem, a destruição. Agora, não é a transformação. Para se construir uma nova estrutura, é preciso destruir a anterior. É vida. É vida. Bem, vamos encerrar aqui também uma repetente, portanto deixei-a para o fim, peço desculpa. Não faz mal. Eu estava há pouco a refletir, eu passei pela exposição e havia uma peça que fundamentalmente me chamou a atenção, que é a representação de Cristo e o diabo na mesma peça. Eu vi ali a personificação do homem, luz e sombra, aquele jogo interno, não é? A decisão. E eu pensei, estava a refletir, que em nós existe, em todos nós, um potencial assassino. O que é que faz de nós? O que é que nos distingue? Se já está escrito nas estrelas ou se é uma questão de oportunidade, do que é que nos cruza à frente, à medida que vamos vivendo? Se é o bem, se é o mal, se é uma coisa pré-determinada ou se temos em nós realmente essa sabedoria divina que nos permite escolher. Podemos fugir ao diabo? Olha, eu terminaria, eu acho muito interessante essa. Eu acho que na sequência do que disse este nosso amigo, eu acho que o homem é extraordinário. Nós criamos mundos, criamos deuses e depois ficamos escravos deles. Muito bem feito. É a vida. Nós temos uma capacidade criadora extraordinária. Enfim, depois dizem que eu sou mau cristão, mas o que é que eu hei de fazer? Eu não posso deixar de pensar. E gosto de pessoas como o Dom Carlos Azevedo que pensam. E outros, tá? Mas é assim. Na verdade, isto está tudo dentro de nós. Não é? A criação dos mundos, a criação de Deus, a criação de Cristo, de tudo. Somos nós que criamos isso. Para o bem e para o mal. Mas depois ficamos escravos deles. Não é? E eles dão-nos ordens e nós obedecemos. Isso é que era bom. Eu não obedeço a nada. Sou um polícia rebelde. É isso, mais ou menos. Antes de passar a palavra ao Bejal, eu não resisto, peço desculpa que a conversa são como as cerejas. A dizer que são especialistas. Mas há um paralelo muito interessante, que é delicioso, entre o episódio de Caim e Abel na Bíblia e, quando vamos para os textos gregos, o mito das 5 idades do Hesíodo, que são dois textos praticamente contemporâneos, século VI a.C. Um em grego, o outro da tradição hebraica. No episódio do Caim e do Abel, o que está em jogo é o de sacrificar a Deus. E há um sacrifício que Deus vai gostar mais que o outro, e cria-se aquele problema que todos vocês conhecem, que é o primeiro homicídio. Eles têm que construir um altar e têm que sacrificar a Deus. No texto grego, no mito das 5 idades, a única diferença que há entre a idade do ouro e a idade da prata é que na idade da prata são também obrigados a sacrificar aos deuses. E o texto grego é muito interessante, porque a idade de ouro do texto grego mostra-nos uma sociedade humana à imagem do Éden, de Adão e Eva, onde não é preciso trabalhar, onde tudo é perfeito. E a idade da prata, em que é preciso sacrificar aos deuses, é a primeira idade em que os deuses, no fundo, vão necessitar de corrigir ou de castigar a humanidade, e aquilo que é, de facto, a marca definidora dessa idade, que é a primeira idade que vai sofrer, é o de ter que sacrificar aos deuses. Não é? É peculiar. Há bocado aconselhaste o livro do Régis Debray. E eu aconselharia o outro, do René Girard, um homem extraordinário, A Violência e o Sagrado.
E ele demonstra que na origem das religiões, dos sistemas políticos, está esta dimensão sacrificial, né? Com essa questão interessante que é a expulsão do bode expiatório, do buca emissero. Está todo o caos nesta sociedade. Temos que expulsar alguém. Esse é que vai carregar a culpa toda. Isto faz parte da nossa estrutura filosófica e social. Nós em Portugal tivemos a necessidade de fazer no século XVI com os judeus. Os judeus, exatamente. Eram os culpados de tudo, sem dúvida. Já, uma última intervenção. Eu queria só dizer à nossa pergunta se os homens criaram Deus ou as religiões. Eu, francamente, eu não sei, mas eu fico feliz por as religiões terem existido, porque eu vejo isso de uma forma positiva. As religiões, não só a minha, que eu acredito, mas eu acho que as religiões que ajudaram a dar forma às sociedades em que vivemos e criaram regras que nos estabeleceram. A lei sob a qual vivemos é alimentada essencialmente pelos 10 mandamentos, e isso gerou séries de regulamentos que nos mantêm seguros hoje. Eu vejo isto de uma forma otimista. Mesmo se não existir paraíso e se morrermos não houver ressurreição, já vivemos mais ou menos em segurança e acho isso agradável. E se podemos fugir do diabo, eu acho que podemos. Nós, em última instância, podemos decidir sempre o que fazer. Somos seres que foram criados para passar a teste e para poder tomar decisão de A ou B. E nós, essencialmente na minha crença, nós não acreditamos no pecado original, o que dá vantagem, ou seja, nós nascemos limpos. Nascemos limpos e, em princípio, temos um plafond zero e então podemos pecar. Então, isso dá algum conforto. Portanto, sim, podemos fugir do diabo. Sim, eu acho positivo que existam as religiões e não sei se haverá ressurreição. Obrigado. Espiritual, não sei se física. Bem, a hora vai tardia. Eu acho que em nome de nós os três posso agradecer e em especial agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Vereador, por ter-nos permitido estar aqui e passar a palavra. Muito obrigado. Bom, resta agradecer profundamente a vossa presença. Totalmente espírito, muito obrigado. Uma vez super bem moderado. Daniel Lange, muito obrigado. João, muito obrigado. Profundo agradecimento pela vossa participação. Essencialmente, agradecer veementemente a presença deste público maravilhoso que nos dá a oportunidade de nós termos a simpatia e a franqueza de receber neste espaço magnífico de exposição do nosso museu. E por isso este ciclo continua em outubro com Francisco Horta Flores, com António Pisa, salvo erro, Tiza, moderado por um popular, e depois terminamos com Anselmo Borges. Muito obrigado e até à próxima.